A sua amiga não deve ter intimidade demais com seu marido. Escuta comigo. Eu aprendi da pior forma que amiga nenhuma deve ter intimidade com o nosso marido. Eu tive que aprender da pior forma que o lugar da amiga é fora de casa. Eu tive que aprender da pior forma que a amiga de verdade não é aquela que fica ali enfornada na sua casa todos os dias e vendo tudo que você faz, tudo que você faz com seu marido, a vida que você leva, sabe? E vendo tudo que tem dentro do seu lar pra depois tomar de você. Eu tive que aprender na tora, eu tive que aprender na raça, da pior forma possível. A minha amiga, ela era assim, uma pessoa incrível. Nós éramos amigas já tinha bastante tempo mesmo. Até eu conhecer meu namorado, ela também conheceu junto comigo. E ela sempre, sabe, apoiou muito a nossa relação. E ele era um cara excelente, um cara maravilhoso, um cara gentil, delicado, sensível. Nós ficamos casados por 5 anos. Tivemos uma filha de 3 anos, hoje ela tem. E essa minha amiga sempre estava dentro de casa. Sempre. Ela sempre viu tudo que ele fazia por mim. Ele me tratava como uma princesa, gente. O meu marido, ele vinha com café na cama. Todos os domingos. Todos os domingos. 2 anos de casado, 3 anos, 4 anos. Ele me tratava super bem. Só que no quinto e último ano que a gente ficou junto, as coisas começaram a desandar. E minha amiga sempre enfornada dentro da minha casa, sabe? E eu sempre que eu ia pedir conselho pra ela, falando, né, que a gente tava brigando muito, que eu e meu marido começou a brigar do nada, e que eu achava que ele poderia estar com outra pessoa, ela falava assim pra minha amiga, deixa ele, larga dele, deixa ele, não fica com ele não. Ele deve estar assim, distraindo, tipo, sabe, sempre convitando e colocando mais fogo na lenha na fogueira, isso. E ela via tudo que eu vivia. Então, sempre eu tava bem. Ela era muito frustrada nos relacionamentos, ela nunca dava certo com ninguém. E ela sempre via que eu estava bem. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha uma estrutura financeira, eu tinha um emprego bom, eu tinha um marido excelente, eu tinha uma vida boa. Uma vida que eu acho que toda mulher da minha idade queria ter. Porque, poxa, com 35 anos eu já tinha conquistado muita coisa. E ela ainda não tinha conquistado nada, ela ainda morava com a mãe dela ainda. E eu acho que isso incomodava ela. Só que ela não demonstrava, gente. Eu nunca pensei que ela teria inveja de mim. Nunca pensei, de verdade. Então, sempre que meu relacionamento dava um alto e baixo, eu ia falar pra ela, conversar, desabafar pra ver se o que eu poderia fazer, se ela me aconselhava. Antigamente, ela me aconselhava conselhos bons. E depois ela começou a aconselhar assim. Larga ele, deixa ele. Por que você tá com ele ainda? Não, larga ele, larga ele. E o meu marido, ele começou a mudar comigo. Literalmente, ele começou a me tratar muito bruto, sabe? E ela sempre dentro de casa. Era domingo, ela tava lá na porta da minha casa pra tomar café com a gente, pra almoçar com a gente. E eu nunca passou assim na cabeça que poderia os dois estar tendo um caso. Já resumindo pra vocês. E aí foi quando eu percebi que ele tava olhando pra ela diferente. Muito diferente mesmo. E aí eu, com ciúme, fui falar pra ele, falando assim, olha, você me respeita e tal, por causa dela. E ele falou pra mim assim, olha, eu quero terminar. E foi aí que ele terminou comigo. E falou que não queria mais me ver, que não queria mais ficar comigo. E aí eu falei pra ela, fui lá chorando, sofrendo e tal pra ela. E ela falou assim, não, você precisa terminar mesmo, segue sua vida, deixa ele viver a vida dele. Aí ele pegou as coisas dele e foi embora da minha casa. Foi embora, literalmente, pegou tudo, nem olhou pra trás, nem pensou na nossa filha, nem pensou na nossa família e tudo que a gente construiu. Ele pegou as coisas deles e foi simplesmente embora. Levou tudo que ele tinha ele levou. E eu fiquei lá, sofrendo. E eu vou contar na parte 2 pra vocês como foi que eu descobri que essa minha amiga era amante do meu marido. Então eu fiquei lá sofrendo, sabe? Chorando muito, muito mal, por conta que ele pegou todas as coisas dele e foi embora. Ele juntou tudo aquilo que ele tinha e ele foi embora de casa. E quando eu fui atrás da minha amiga pedindo conselho, porque eu não tenho mais mãe. Então, como ela tava comigo o tempo todo, no nascimento da minha filha, no meu casamento, em todas as fases da minha vida, eu achei que ela seria a pessoa ideal pra me aconselhar. Porque eu fui lá tomar satisfação por causa dela. Eu não contei pra vocês. Mas eu só comecei a perceber que ele olhava pra ela diferente quando ela me contou. Ela que veio me contar que ele tava olhando pra ela diferente, que era pra eu tomar cuidado. Mas eu achei que era só um alerta de amiga, porque, tipo, às vezes, como eu falava pra ela que ele tava tendo caso com outras pessoas, ela queria me alertar que ele não prestava, sabe? E aí eu fui atrás dela. E quando eu cheguei lá, eu achei que ela ia me dar um conselho sábio, de falar assim, não, calma, vai dar certo e tal, respira, calma que vai dar tudo certo. Não, ela simplesmente falou pra mim assim, larga dele, ele não merece você não, ele não vale nada, ele é um cafajeste, você não tem que ficar com ele. Pode largar dele, larga dele, larga dele, era só isso que ela falava pra mim. Então eu falei assim, não, vou largar. Peguei as coisas, né, dele, o resto de coisas que tinha lá em casa, algumas coisas que era dele, mandei pra casa da mãe dele, ele sumiu, não me deu mais nenhuma satisfação. E ela também, junto com ele, sumiu.
Assim, no pior momento da minha vida, eu tinha ficado sem meu marido, né? Então eu tava assim, cuidando de uma filha pequena. Eu falo no pior momento, gente, porque a separação e é difícil um divórcio, não é fácil, né? Então eu precisava de ajuda de alguém ali, emocionalmente, pra ficar comigo, pra me dar um apoio, pra me dar uma rede de sustento, porque eu não tenho família, e a minha família era meu marido, minha filha e minha melhor amiga. Então era difícil demais, sabe? Eu não tinha ninguém pra me alertar, pra me ajudar a fazer nada a respeito das minhas emoções, sabe? Então ela sumiu, simplesmente sumiu. Eu mandava mensagem, ela respondia uma mensagem ou outra, ela parou de ir na minha casa, ela ficou bastante tempo sem ir lá em casa, ela quase não falava mais comigo, eu procurava ela desesperada, sabe, pra querer conversar, e ela dizia que tava ocupada, que tava trabalhando muito, mas que ela ia me ver e tal, não sei o quê, que era pra eu ficar bem. E ele também sumiu da vida da minha filha, sabe? Ele foi um pai totalmente ausente, assim, depois da nossa separação. Ele separou também da minha filha, sabe? E aí, ela sempre sumindo, e eu comecei a achar muito estranho, comecei a ligar, assim, uns pontos na minha cabeça muito louco, porque eu tava, assim, bem sensível sentimentalmente. E aí, ela sumia, e ele sumia, eu falava, gente, não é possível, será que ela tá sumindo porque ela ficou com vergonha de ter falado o que aconteceu? Eu até comecei a achar que ela era coitada da história, sabe? Porque ela foi me contar o que tinha acontecido, e eu queria entender, mas eu não dava conta de entender. E um belo dia, minha filha adoece, né? E eu precisava de ajuda, o pai totalmente ausente, a avó não me respondia, e eu fui procurar ela, porque era minha rede de apoio antigamente, né? E aí eu mandei mensagem pra ela não me respondeu, eu falando, me ajuda, que minha filha tá com febre e tal, não sei o que, eu preciso de ajuda, eu preciso levar ela no médico, eu preciso de ajuda, enfim, eu precisava de ajuda mais emocionalmente do que de qualquer outra coisa, sabe? E aí ela simplesmente não me respondeu. E eu resolvi pegar o carro, pegar minha filha ardendo de febre e ir na casa dela pra ela ir comigo no hospital. Porque eu achava que ela tava na casa dela, né? Quando eu cheguei na casa dela, gente, na frente da casa dela, tava o carro do meu marido. Sim, o carro do meu marido tava na porta da casa dela. E pra mim foi o pior choque da minha vida. Foi um baque tão grande, mas tão grande, que ali a minha ficha caiu na hora. Eu entendi o porquê que ela tinha sumido, eu entendi o porquê que ele também terminou comigo, porque eu tava cobrando ele por causa dela. Passou tudo na minha cabeça. Eu respirei fundo, peguei minha filha no colo e bati no portão, porque eu precisava ver aquilo, eu precisava tomar esse choque de realidade pra eu entender as coisas de uma vez por todas, sabe? E eu bati no portão e ela veio e abriu. Quando ela abriu o portão que ela viu que era eu, ela foi querendo voltar assim pra frente pra querer fechar o portão pra eu não entrar. E aí eu entrei com tudo e falei assim, cadê ele? Ela falou, ele quem? Você tá ficando doida? Eu falei, cadê ele? Ela falou, não, amiga, que isso? Eu falei, por que você não me responde? E ela, não, é porque eu tava ocupada e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, gente, ela tava bem diferente. Já fazia aqui uns 4 meses que eu não via ela, sabe? E ela já tava até mais fortinha. E eu percebi, assim, na hora, que ela tava até com uma barriguinha mais avantajadinha, sabe? Eu, assim, não assimilei muito bem na hora que ela tava grávida. Mas eu vi que ela tava diferente. E aí eu fui entrando pra dentro da casa dela. Quando eu saio, gente, quando eu saio, assim, da sala pra ir pro corredor, vem o meu ex-marido de toalha. E no meio do corredor, assim, quando ele me vê, ele fica totalmente sem graça. E minha filha, papai, vai pra cima dele. E ele, tipo, não querendo, sabe, pegar minha filha sem entender o que tava acontecendo. E eu comecei a chorar e eu não sabia nem xingar ele. Eu só peguei minha filha dali, daquela situação. Não tem nem reação, né, gente? Saí, olhei pra cara dela. Ela, amiga, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu saí pra dentro pra ir pegar o carro, né? E ela virou pra mim e falou assim, você tem que entender, você tem que entender. Eu também vou ser mãe. Você é mãe, você tem que entender. Ela falou pra mim desse jeito. Então, tipo, eu entendi que ela tava grávida dele ali. Eu entendi tudo. E eu entrei no meu carro, respirei fundo, levei minha filha pro hospital, né? Que era pra onde eu tinha que ter levado desde o início. Mas parece que Deus faz as coisas acontecer no momento que tem que acontecer, né? E aí, minha filha melhorou, eu fui pra casa. E nunca mais eu vi eles, nunca mais. Eu bloqueei ela em todas as redes sociais, eu bloqueei ele em todas as redes sociais, ele também nunca mais procurou minha filha pra saber como que minha filha tá. Eu não quis entrar na justiça pra pedir pensão pra minha filha. E eu excluí eles todinhos, até a família dele que sabia da história, a minha sogra sabia da história todinha, né? Porque sogra vai ser pra sempre sogra, infelizmente. E ela sabia da história toda, que ela sabia que a minha amiga tava grávida dele. Então, eu bloqueei todo mundo e excluí todo mundo da minha vida. E é isso. Cuidado com quem vocês colocam dentro de casa. Cuidado com quem vocês chamam de amiga. Porque eu achava que a minha amiga era amiga do meu marido também. Porque eles se abraçavam, eles trocavam carinho, eles se elogiavam. E eu achava que era só um gesto de amor. E eu fui muito tapada. E é isso, gente. Eu espero que vocês aprendam aí com a minha lição. Cara, que amiga talarica essa, hein? Você não pode confiar em toda amiga pra trazer pra dentro de casa, porque essa amiga pode estar em cima do seu marido e os dois ficarem juntos. Quando a amiga não dá, o homem dá. E gente assim, que tristeza dela ter ficado sozinha e sem amparo nenhum.
E ainda quer pedir desculpa, dizendo que tá grávida. Hein? Que bom que ela descobriu tudo e que ela siga em frente a vida dela e fique tudo bem. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Lembrando que ela interpreta os outros seguidores. Vou deixar o arroba dela aqui pra você seguir lá no app Vizinho. Curte, comenta e compartilha. É sempre um grande prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!